você já é de Jesus. Você só tentou um suicídio. Querendo falar, ele, calma. E meu amado, ali eu comecei a sentir dores. Parecia que a dor começava na planta dos meus pés e correspondia no alto da minha cabeça. E foi uma coisa assim tão terrível, que eu comecei a fazer voto ao Senhor. Senhor, se tu me tirar dessa, eu prometo, eu vou te servir. Para onde o Senhor me mandar, eu irei. O que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Mas não deixa eu morrer não. Olha, eu prometo, aonde o Senhor me mandar. Paguei um preço por isso, meu irmão. Quando fui pastor no Jacarezinho. Jesus. Fui assumir a igreja batista do Jacarezinho, era um barraco. Sério, mano. Cada buraco na porta, né? Favela calma, né? O pessoal só atira de AR-15. Meu Jesus. Que preço, mas eu não fiz o voto? Para onde o Senhor me mandar, eu irei. Por exemplo, estou aqui nas minhas férias. Mas fazer o quê? Eu prometi. Vou fazer a sua obra. Até nas férias, né? Queridos, e dor. Tinha dia que eu mordia travesseiro, coxa, o que tivesse. Me amarrava na cama, que eu me debatia muito. Um belo dia, eu fazendo meus votos e minhas dores, me chega um médico com um grupo de acadêmico lá no CTI, olha para o doutor Mori, que era um médico que cuidava de mim, e disse: Mori, esse paciente não tem mais jeito não, assim mesmo. Mori, tem que dar espaço aqui para aqueles que têm jeito. Isso aí vai morrer mesmo. Quando eu vi isso, eu comecei a debater e pedir a Deus: não, Deus, eu sou muito jovem, eu não posso morrer não. Você pode ter 100 anos de idade, né mesmo? Falar que vai morrer, tu diz que é jovem. Né? Às vezes você vê coroinha, né, bem, vai morrer, tá amarrado. Queridos, e eu sou jovem, Senhor não, não, olha, eu prometo, eu vou te servir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas não deixa eu morrer não. E amados, me levaram então para a enfermaria 3, leito 9, para me morrer lá. Ora, amados, eu passei dias e noites ali terrível, principalmente à noite. Meu querido pastor Aulison, merece até um aplauso, acertei. Ô glória! Aleluia! Queridos, foi uma coisa assim tão tremenda, glória a Jesus, que todos ali naquela enfermaria morria, principalmente à noite. Morria 2 da minha direita, daqui a pouco morria um da esquerda, e eu ficava, o próximo sou eu. Aí entrava em desespero: não, Deus, não deixa não, eu vou te servir, eu prometo, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser, não deixa eu morrer não. Um belo domingo, me chega lá na enfermaria para me visitar um jovem chamado Janires, do Conjunto Rebanhão do Rio. E Janires chegou. Janires era muito engraçado, meio black, magrelo, lembra, pastor? O botão da camisa dele terminava aqui, aquele peito seco, mas era um evangelista, meu irmão, um ganhador de almas. E chegou na beira do meu leito: aí, meu irmão, eu vi sua mãe pedindo oração, tal, eu vim aqui em nome de Jesus por ela. Aí, cara, tô te dizendo que tu não vai morrer não, meu irmão. Jesus tem uma obra na tua vida, tá me entendendo, cara? Então o ministério é com drogados, pessoal considerado irrecuperável para a sociedade, tá entendendo? Aí, meu nome é Janires, mas o nome daquele que vai te curar é Jesus, tchau! E eu fiquei assim, que crente maluco. Fala de Jesus para mim e vai embora. E quando ele passa na portaria do hospital, quem estava lá? Querendo entrar, e os seguranças não queriam deixá-la entrar. Mamãe, que é isso? Ela tinha direito, dia de visita. Mãe do paciente, só porque ela foi. Ela, o pastor dela e a equipe dela de oração. 40 pessoas. O que é que tem? Deus mandou. Jesus. Queridos, foi uma coisa assim, tão tremenda. Aleluia. Oh, glória. Que eu comecei a
falar com Deus. Obrigado, irmã. A senhora que está me dando lenço? Eu esqueci de trazer o meu. Que Deus te abençoe, que na sua casa nunca falte lenço. Que tenha lenço em abundância. Aleluia. Queridos, foi uma coisa assim tão tremenda, que eu estava ali chorando de dor. E alguns pacientes, num estado melhor do que eu, tentando me consolar. E de repente, uma confusão na porta do hospital. Chama a polícia. Aí veio um camburão, com o sargento comandando. Não era o Jefferson. Ai, vou prender todo mundo. Vocês estão aqui para bagunçar? E mamãe levantou e disse: não, meu filho. Nós estamos aqui em nome de Jesus. O Senhor nos mandou aqui. Nós não fazemos isso não. Olha aqui, dona, a senhora está abusando das autoridades. Eu, meu filho, eu estou acima daquele, ó, olha, acima do seu comando. Eu estou no nome daquele que está lá, Jesus. E eu vou entrar com meu pastor e minha equipe, sim. Quando ele foi dar ordem de prisão, ela levantou a mão e o pastor, que é igualzinho, levantou também. E mais as 40 e começaram a ministrar. Aquietam, aquietam, aquietam em nome de Jesus. E fizeram assim. E eles ficaram assim, ó. Aí, mamãe, agora nós vamos entrar. Amados, que deu autoridade para segurar, não tinha. Mamãe entrou marchando e o pastor também, as 40, meu irmão, invadiram. Mas invadiram a enfermaria. E eu estou ouvindo um negócio assim. E comecei a ouvir glória, aleluia, balá. Esse barulho era ela. Tu já pensou 42, meu irmão? No terceiro andar de um hospital, só Jesus. João, tua mãe assim, a minha é. Amados, daí a pouco, um japonesinho que estava do meu lado, bem melhor que eu, disse: Salomão, tu tá ouvindo, cara? Tua mãe invadiu o hospital, irmão. Mamãe. E eles foram de leito em leito, orando e ungindo, Jesus curando, a glória de Deus descendo ali na enfermaria. Chegaram junto a mim, oraram, ungiram, e eu não fiquei curado. Todos foram, menos eu. E eu chorando, e o pastor Isaías: calma, meu filho, você já é de Jesus, calma, você já é de Jesus. Queridos, eles foram embora. E mamãe, folgadinha de Jesus, olhou para mim e disse: mamãe vai, mas os anjos ficam. Tu vai ver o que o Senhor vai fazer contigo hoje. E bateu o pé e foi. Ai, meu Deus, na hora que ela assistisse. Aleluia, Jesus é lindo, querido. Diga assim: Jesus é lindo. Diga de novo: Jesus é lindo. Ele é lindo. Alaxoricandalabás. Lindo, diga de novo: Jesus é lindo. Ele é lindo. Alaxoricandalabás. Mamãe foi embora. Quando a mamãe vai saindo, o doutor Muri chega para ela e diz: dona Aparecida, eu quero falar com a senhora. Por favor, doutor. Quero dizer para a senhora, sei que a senhora tem a sua crença, tem a sua fé, cada um na sua, mas eu vim aqui para dizer para a senhora que o seu filho, Salomão, não passa de 48 horas. Sabe o que ela fez? Oh, glória, isso é que é Deus! O médico olhou e disse: eu estou dizendo que o seu filho não passa de 48 horas e a senhora faz festinha? Ela: meses atrás o senhor mesmo falou que ele não passava de 24 horas e ele já viveu até hoje. Doutor, o meu Redentor vive, doutor. Já sei, dona. Já vem a senhora: se credes, verás a glória de Deus. Está vendo, o senhor já aprendeu. Doutor, vamos fazer um negócio. Tu professa a tua fé em quem? Irmãos, foi ela, né? Eu não, mas eu vou repetir. Ele: eu sou espírita. Logo vi, doutor,
O teu Deus é um desgraçado, miserável, matador, mas o meu Deus é o Senhor que dá vida e dá em abundância, e o meu filho vai ser curado, doutor, vai sair daqui vivo, doutor, aleluia, glória, aleluia, isso é fé, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. E o médico olhou assim para ela e disse: Dona Aparecida, a senhora é doidinha, a senhora não tá... Já entendi, doutor. Vamos fazer um negócio. Se o meu filho descer à sepultura com esse mal, eu aceito o teu Deus. Mas se ele sair daqui vivo, o senhor vai aceitar o meu Deus. Ele, negócio fechado, Dona Aparecida, vai morrer mesmo. Ela, tu vai ver, doutor, não está fazendo negócio comigo não. E foi embora. Está fazendo negócio comigo não, é com o meu Deus. Ó, faz tudo que a ciência manda. Vou pro joelho. Queridos, naquele mesmo dia, depois de algumas horas, eu comecei a sentir um calor, e um fogo, e um calor, e eu esqueci que eu não levantava mais da cama, fazendo um tratamento de quimioterapia, canceroso, fraquinho, magrinho, eu tenho 78 metros, pesava 38 quilos, osso e pele. Ah, amado. A barriga recém-costurada, né? Por causa da última cirurgia. Eu, deitado assim, faço isso. Zoom, e giro. Quando eu faço assim, os pontos arrebentaram de alto a baixo. Daqui a pouco você vai ver. Queridos, eu comecei a gritar e a chorar. E o enfermeiro Isaac veio me atender, chamou o médico de plantão, o que mamãe havia desafiado, doutor Muri, e me levaram correndo às pressas para o centro cirúrgico. E lá o Isaac começou a falar de Jesus, eu já comecei a perder a visão, já não enxergava mais direito. Ouvindo a voz dele longe, ele disse: Salomão, se você ainda me ouve, pisca os olhos 3 vezes. Eu pisquei. E ele começou a falar de Jesus, eu não tinha força nas mãos mais. Ele disse: Salomão, se você ainda me ouve e quer aceitar Jesus, pisca os olhos mais 3 vezes. E eu aceitei Jesus piscando os olhos 3 vezes. Amados, foi uma coisa assim tão tremenda, que naquele momento, depois deles lutarem, eu não resisti e vim falecer na mesa de cirurgia. Você sabe como é a morte? Em mim, a experiência que eu vivi, ela veio como se fosse uma onda de uma água gelada. E aquilo veio subindo no meu corpo. Por onde aquilo foi passando, ia me anestesiando, eu perdia o domínio, o controle do corpo. E foi uma coisa assim tão tremenda, quando cruzou a minha cabeça, ficou um sono, uma sonolência forte. E eu não queria dormir, mas aquilo era mais forte do que eu. Quando eu me entreguei, algo me sugou para fora. E eu me vejo agora deitado naquela mesa cirúrgica de aço inoxidável. Eu falei: o quê? Eu 2 vezes? Que isso? Vi e ouvi quando a junta médica disse: já era. Doutor Muri declara: perdemos ele. E o enfermeiro: doutor, ele morreu? Isaac, nós sabíamos que isso ia acontecer, mas a crente, a mãe dele é doida, ela é fanática. Nós sabíamos disso. Morreu. E eu ouvindo, falei: não, eu não estou morto não, queria falar com um, com o outro, ninguém me via, ninguém me ouvia, ninguém me sentia. E eu deitei ali em cima do meu corpo, falei: Deus, não, morte não, Deus, não, morte não. E comecei a chorar, e comecei a gritar, e nada me trazia de volta. E eu fiquei em pé olhando meu corpo ali deitado, e eu morri muito feio, meu irmão, assim, ó. Da próxima vez, né, eu vou soltar um sorriso. Aí, né, pastor Raul, vai lá, de repente até vai fazer um funeral. Aí ele: mas ele parece que está dormindo. Eu vou fazer assim. Queridos, foi uma coisa assim, tão tremenda, que eu vi quando aquele teto de concreto armado abriu-se como se uma cortina. E entrou ali um carro que brilhava como o sol.
E para junto a mim, a porta se abre. Eu vejo como uma perna longa sai para fora, com um calçado que eu nunca vi igual. E eu olhei assim, e ficou em pé diante de mim um homenzarrão de mais de 2 metros de altura, que eu olhava assim, todo de branco, um branco que eu nunca vi igual. Uma faixa dourada na cintura, uma espada inflamejante na mão, de fogo, né? A pele dele era como se você olhasse à noite o céu azul e visse a lua. Era assim a pele dele. Os olhos como 2 bolas de fogo, o cabelo cacheado, dourado. Parecia latão, ao mesmo tempo aquilo parecia fogo. E eu fiquei olhando assim. E ele me disse: Salomão, o mestre mandou-me apanhar você e eu vou levá-lo. Quando ele terminou de declarar isto, por detrás dele surgiu mais 5 seres de branco. Mas não era o mesmo tom, era encardido. E eles tinham assim um aspecto de pessoas rudes, perversas. E cada um tinha uma espada manchada de sangue na mão e gritava: não, o Salomão é nosso. E começou a me acusar das mentiras que eu pregava para as namoradas, dos abortos que infelizmente eu levava as parceiras que eu engravidava para fazer, e outras coisas mais que eu não gosto de falar, que não vale a pena, coisa que uma pessoa que não tem temor a Deus faz. Queridos, foi uma coisa assim tão terrível para mim que eu pensei: eu faço tudo isso que eles estão falando, vou para o inferno. E eu falei: Deus, não, inferno não, Senhor Jesus, eu te aceitei. Inferno não, inferno não. Quando eles terminaram de fazer a última acusação, aquele ser gigantesco, todo de branco, reluzente, aponta aquela espada maravilhosa para os 5 e diz: não toqueis no Salomão. Momentos antes dele passar pela morte, ele aceitou: meu Deus, eu vou levá-lo. Não toque nele. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Você quer Deus, meu irmão? Você imagina? Brother Alisson. Poxa, agora eu quero falar toda hora. Você imagina? Brother Alisson. Poxa, agora eu quero falar toda hora que aprendi. Se um anjo faz um estrago desse, imagina um exército. Aí ele me botou dentro daquele carro. Que poltrona, João. Sentei ali. Aí olhei no painel. Seja bem-vindo, estava escrito. E a letra se movia, parecia que tinha vida. Agora, meu irmão, veja bem. O carro não tem volante, não tem chave de ignição, não tem câmbio de marcha, não tem acelerador, não tem freio, não tem embreagem. Isso que é tecnologia, meu irmão, avançada. Queridos, as portas se fecharam sozinhas. E o carro deu partida numa velocidade. E eu olhei para ele e disse: quem é você? Já sei. Se não é Deus, é Jesus. E ele sorridentemente olhou para mim e disse: eu não sou o meu rei, mas sou um dos integrantes do exército de Deus. A minha missão em espécie é recolher todos aqueles que partem em Cristo Jesus. Mas a missão em espécie daqueles que em terra lhe acusavam é recolher todos aqueles que partem sem Jesus. Qual é o seu nome? Ele me disse: bênção de abençoador, de abençoado. É eu, né? Menino criado na escola batista. Família. Que? Não, na Bíblia não tem. Ele olhou para mim e disse: Salomão, o meu Deus que é o teu Deus, não deixou no livro sagrado, registrado, o nome de todos os seres existentes na glória, mas somente subsídio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu morri? Ele disse: não. Quem está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. Allah choriquei essa. Oh, aleluia. Graças a Deus.
Graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quem está em Cristo não morre. Passa da morte para a vida. Está me levando para onde? Para o paraíso. Lugar de descanso. Como é lá? Tu verás. Quem quer falar comigo? O mestre. Nisso que nós estamos conversando, eu olho para mim e falei, ué, não. Como é que essa roupa veio parar em mim? Eu estava vestindo a mesma roupagem dele, só não tinha o cinturão dourado e a espada, mas o cabelo era o mesmo. Finalmente, né? Todo cacheado e dourado, meu irmão. E eu fiz assim, peguei o cabelo e meu cabelo não é mais o mesmo. Ele disse, você agora é um dos nossos. Não que eu me arrependa desse, mas o de lá é diferente de qualquer tipo de cabelo que você já viu aqui. Não existe igual. E eu fiquei assim. Falei, olha, eu não sou mais eu. A palma da minha mão era como se fosse um espelho. Eu vi o meu rosto. E era como o dele. Falei, eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Ele disse, você agora é um dos nossos. E eu passo a mão no cabelo. Porque, irmãos, eu sempre falo para os colegas, alguns amigos, né? Que eu nasci para ser assim avivado, né? Como diz aí o ditado, pentecostal. Por causa do meu cabelo. É sério, mano. Do lado eu pentio com uma escovinha, né? Eu sou um crioulo vaidoso. Escovinha. E em cima, né? Porque eu estou deixando, né? Ele vai virar dentro em breve um aeroporto, vai ficar quadradão, coisa de crioulo. Cada vez que eu chego em Ponta Grossa, eu estou de um jeito, né? Cabelo enroladinho, barbudinho, cavanhaque. Dessa vez eu estou bem crente, né? Cabelo, né? Graças a Deus. Os irmãos não se espantam, né? Mas, amado, sabe por quê? Eu passo a escovinha, com o do pastor Raul, isso não acontece isso. Mas o meu passa a escovinha diz assim, glória, glória, glória. Eita, cabelo, não é duro, é bom. O pente é a mesma coisa. Mas lá, meu irmão, é um cabelo reluzente, dourado como ouro, uma coisa que eu nunca vi. E de repente o carro para, e ele estende a mão para me sair, já do outro lado, como ele fez, eu não sei. E eu saio. E piso naquele chão macio que olho, ouro puro, ouro puro. Falei, o quê? Eu pisando em ouro? E ele me disse, aqui as ruas são assim. Avistei à minha esquerda um rio de água cristalina e aquela água saltava, pulava e glorificava a Deus. E à minha direita um coral de milhares de anjos, que eu declarava que eu insistia a ser anjos. Eu não via nem o início, nem o fim, uma orquestra que tocava divinamente. E eu disse para ele, benção, um coral de anjos. Ele me disse, não. O coral de anjos não está nesse setor. Esse coral é o coral daqueles que em terra louvaram, adoraram e venceram em nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Oh glória! Isso é que é Deus, meu irmão. Um dia você vai para aquele coral, eu também irei para aquele coral, aleluia, e o louvor vai rolar direto, sem parar, aleluia, alaxarabachuriando alabá. Glória a ti, Senhor Jesus. Amados, foi uma coisa tão tremenda, aleluia. Eu falei para ele, então eu vou para aquele coral, eu sou músico. Ele disse, não chegou a sua hora. Aleluia. Eu comecei a perceber que havia conhecidos meus ali. Eu sabia que um dos pastores meus estava ali, que havia falecido. Eu sabia que a minha avó estava ali, que havia falecido. Mas eu não sabia identificar quem era. E aquele coro, e aquela coisa linda. E eu pensei comigo, vou mergulhar nesse rio. Um rio, meu irmão, que a água salta.
parece pedra preciosa, parece cristal, e a água salta e glorifica a Deus. Eu falei, o quê? Água que fala, água que pula. Ele me disse, essa água é o mover do Espírito de Deus, é a água da vida. E para onde vai esse aguaceiro? Ele disse, para a terra. Eu falei, não, pera lá, na terra não tem dessa água. Ele me disse, o meu Deus, que é o teu Deus, Salomão, está enchendo a terra desta água. Aleluia! Queridos, e foi uma coisa assim tão tremenda, que eu comecei a sentir desejo de entrar, e ele segurou a minha mão e disse não, e o pé encostou, parecia que havia uma bomba de sucção, e aquela água começou a subir, e quando começou a sair pela minha boca, eu comecei a falar a mesma língua que eles lá falam, que aqui a gente chama de batismo com o Espírito Santo. Amados, foi uma coisa assim tão tremenda. E ele foi me levando, me conduzindo pelaquela rua linda. E eu vi um jardim, cujas árvores, os galhos batem palma e glorifica a Deus, as flores. Eu falei, o quê? Árvore que fala, bate palma, planta que bate palma. Não foi essa a minha formação, né? Entende, né, mano? Aí eu falei, que isso? E ele respondeu, aqui, Salomão, todo ser que respira, louve ao Senhor. E vejo um exército de anjos marchando em nossa direção. Eu falei, o quê? Exército de anjos? Ele disse, não, um grupamento. Eu falei, não, mas eu servi o exército, eu sei o que é isso. Ele, é um grupamento. Eu falei, mas eram milhares, irmãos. Eu falei, eles vão passar por aqui? Ele disse, sim. Vai esmagar nós dois. Ele disse, você verá. Queridos, ele passava por mim e eu por eles como se fosse uma sombra, que passa uma na outra e você não sente. E aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda. E eu comecei a exaltar e glorificar a Deus e perguntei a ele, para onde vai esse exército? E ele me respondeu, para a terra. Eu falei, o quê? Todos os dias, desce um grupamento e sobe o outro. O que eles irão fazer? Pelejar em favor da igreja do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Você não está só, meu irmão. O Senhor dá ordem a seus anjos a nosso respeito, para que guerreiem por nós. Aleluia! Alaxurianda lavaz. Queridos, daí a pouco eu deparo assim com um altar mais enorme. Havia 7 degraus à direita, 7 à esquerda, e nós subamos. Ele disse, subamos. E eu subi com ele. E quando chegou aqui, digamos assim, ele disse, para. Eu parei. Ele pegou a espada, fez isso, assim, de novo. E ele começou. E foi desfilando ali, tá, devagar. Parecia um soldado de infantaria. E aqueles passos firmes, uma cadência firme. E de repente eu avistei 12 tronos à direita com seres sentados. 12 tronos à esquerda com seres assentados. E eles passavam todo o tempo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo. E do som da boca de cada um, parecia um som de orquestra. E eu fiquei assim, não acredito. Amados, foi um negócio tão tremendo. Quando ele parou diante assim, 2 enormes tronos numa posição bem mais elevada, parecia que havia ali 2 sols sentados um ao lado do outro. E ele apresentou a arma, se curvou até aquele chão magnífico que eu nunca consigo descrever. E ele disse, mestre, missão cumprida. E aponta assim com o braço esquerdo. E faz isso. Eis aí o Salomão. E vai saindo assim, até chegar junto a mim, como se ele estivesse esperando uma ordem. E de repente eu ouvi a mesma voz que falou comigo no Canecão, a mesma voz que falou comigo no meu último desfile de carnaval. Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Eu falei, o quê? Senhor Jesus, tu estás aqui, é tu? E aquela voz me respondeu, sou eu. Eu falei, deixa eu te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. E aquela voz me respondeu, ninguém jamais me viu como eu estou, e tu não me verás, porque se vedes, dirás que viu Deus, quando não viu, só ouviste.
E começou ele a falar com o som de muitas águas, e eu via trovão, relâmpago, e eu queria baixar a cabeça, e ao mesmo tempo queria enxergar, e não sabia o que fazer, e não conseguia enxergar nada. Quando eu vi uma silhueta de uma mão que fez assim, e surgiu um telão, e naquele telão começou a contar a história da minha vida, desde o meu primeiro momento no ventre da minha mãe, nascimento, crescimento, até a hora da minha morte. Tudo quanto eu fiz de certo e errado estava ali. E quando eu vi as coisas erradas, errôneas que eu pratiquei, eu pedia perdão e aquela voz me respondia: eu te amo. Eu vi outra coisa, eu pedia perdão e aquela voz: eu te amo. E apagou-se o telão com a cena da morte. Ele disse: agora você terá que voltar. Você perdeu 21 anos da sua vida. Você nunca me levou a sério. Mas eu falei à sua avó, minha serva. Isso mexe comigo, meu irmão. Eu falei à sua avó, minha serva, que você seria ministro do meu evangelho, e o tempo começa já. Aí eu abaixei a cabeça e querendo vê-lo, e de repente eu não via mais, mas eu sentia agora ele dentro em mim, falando dentro de mim. E de repente eu vejo uma silhueta de uma mão, e aquela voz dizendo: veja, queridos, eu vi a terra como estou vendo vocês. E pensei comigo: a terra tão perto. E aquela voz me respondeu: quem me ensinou que eu estou longe? Quem me ensinou isso? E eu me calei, não falei mais nada. E eu vi uma confusão, meu irmão. Uma guerra. Nação contra nação, reino contra reino, como diz a palavra, filho contra pai, pai contra filho. E eu via sombras assim terríveis. Era sombra, mas dava para ver, era coisas feias, terríveis, que entrava no ser humano. E quando entrava no ser humano, ele esfaqueava, ele atirava, ele matava, ele batia. E aquela voz falava aos meus ouvidos: veja. E eu sentia que ele chorava dentro de mim. E eu comecei a ver pessoas que eram jogadas assim em abismo. E ele falava: continua olhando. E eu via navios, barcos afundando. E eu via aquela sombra que afundava aquelas embarcações. Aeronaves que caíam, e eu via aquela sombra que derrubava as aeronaves. Acidente automobilístico para tudo quanto era lado, e eu via aquela sombra que provocava essas coisas. Eu falei: é assim. Ele me disse: é assim. E o ser humano que eu criei na terra, eles criam para si deuses, e diante desses deuses que eles criaram, eles se prostram, eles adoram, eles cultuam, mas a mim nada faz. Não adoram e nem cultuam. E veja o que o espírito das trevas faz. Querido, espírito maligno, especialista em levar a pessoas a aborto, separação de lares, destruição de famílias, de briga, de confusão. Querido, o que leva para a morte não é o mesmo que leva para a briga. O que leva para o alcoolismo não é o mesmo que leva para a cocaína, maconha ou cigarro. É uma organização tremenda. Eu falei: meu Deus. E eu disse: Senhor, eis-me aqui. Ele disse: vá. E eu disse: mas quando eu chegar lá, quem vai acreditar em mim? E aquela voz me respondeu: quando eu lá estive, nem todos que me viram e ouviram creram. Mas eu fui e fiz a vontade daquele que me enviou. Vá tu e faça a minha vontade, e eu estarei contigo. E deixarei em ti a minha marca. Queridos, eu venho. Quando eu chego no necrotério do hospital, já havia passado 8 horas. E era 3h20 da madrugada, e estava orando lá no necrotério o enfermeiro Isaac, orando para me voltar. E o doutor Muri tentando tirar o Isaac de lá. Ele: me deixa, doutor, me deixa. E aquele anjo olha para mim, e eu olhando para o meu corpo ali, naquela mesa de pedra mármore. Não sei se você já entrou no necrotério, né? 2 coisas horríveis, meu irmão, em hospital. É a mesinha cirúrgica, que é aço inoxidável, gelado. Aí vai para o necrotério, a mesa que é de pedra mármore, gelado. E lá você fica nu. É pelado mesmo. A roupa só é colocada em você quando a família vai levar.
Só aquele lençolzinho vagabundo do hospital te cobrindo. Amados, ele olha para mim e disse, entra. Eu falei, não. Olha como ele está horrível. Olha eu. Estava belo, meu irmão. Você não imagina o que é o corpo celeste, é uma coisa linda. O mestre mandou você voltar. Entra. Eu falei, Deus. Não. Eu ouvi quando ele chegou no ouvido do presbítero que orava para me voltar. Abraço defunto. O que o presbítero responde? O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Aí o médico, o que foi, Isaac? Nada não, doutor, o senhor não entende disso não. Aí tá o lençol cobrindo o defunto. É o lençol todo, né? Lá a mãozinha fica assim, né? Aí o enfermeiro cai na asneira de fazer isso. Eu vou e pisco. Sangue de Jesus tem poder. E o médico se benzeu todo. Cruz credo. Aí ele cobre de novo. Ele caminha em direção ao médico. Aí daí a pouco, os dois ouvem uma voz lá dentro. Aleluia. 3h20 da madrugada, o que você faria? Daí a pouco, glória a Jesus. Ao enfermeiro, doutor, o senhor falou alguma coisa? Não, Isaac, isso é encoxa, alguém aí morreu devendo. Aí, meu querido, vem o Isaac e me descobre de novo. Aí eu não faço mais nada. Daí a pouco, ele está olhando para o médico, conversando. Glória a Deus! Isaac, vamos embora, Isaac. Isaac, aqui não é lugar da gente ficar, vamos embora. Doutor, peraí, aí ele volta. O sangue de Jesus tem poder. Todo mal aqui dentro está repreendido em nome de Jesus. Aí a minha mão que estava assim, faz isso. Aí ele, cruz credo. O enfermeiro, o sangue de Jesus tem poder. E a mão está lá. Foi uma coisa tremenda. Que eu sentei na mesa. Mas antes aquele anjo tinha falado com ele de novo, abraço defunto. Olha aqui, Satanás. Tu está pensando que tu me engana? Eu sou ministro de Deus. Aí, meu irmão, quando ele faz isso, eu sento na mesa e o médico, cruz credo, o Isaac, sangue de Jesus tem poder. Aí sabe o que eu faço? Estou na mesa, aí faço isso. Houve um silêncio. Quando eu fiz isso nu, a barriga que estava costurada de qualquer jeito, e quando você morre assim como eu morri, eles encheram a minha barriga de gases, aquele tecidinho. Quando eu bati no chão, aquilo fez pressão, fez assim, pó, arrebentou os pontos e caiu aquilo tudo no chão assim, plaf. Meu irmão, eu dei um grito, me tira daqui! O enfermeiro está morto! Meu irmão, alaxoricando alabás. Eu comecei a dar glória a Deus, dar aleluia, dar glória a Jesus, comecei a falar em língua, comecei a pular, sapatear, garrei o presbítero e disse, não, você está morto. E nós começamos a pular, falando em línguas, ele começou a falar em línguas, a glória de Deus desceu dentro do necrotério, o médico levantou as duas mãos e disse, a Bíblia estava certa, caiu de joelho e disse, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus.